por aquilo que você fala. E muitas vezes a gente passa por um dia mau, um dia difícil, a gente meio que quer se calar, ficar no nosso cantinho. Se você aceitar isso, você está aceitando aquilo que o inimigo quer. Porque a terra, ela é sem forma e vazia, e Deus, ele começa a produzir através daquilo que ele fala. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ezequiel, no vale de ossos secos. E lá a ordem de Deus é: não importa o vale, não importa o ambiente, não importa a sequidão, o importante é você não se calar. Uma voz que não se cala ativa o sobrenatural de Deus. Uma voz que não se cala movimenta ambiente. Então eu quero que você, meu irmão, comece a falar com Deus, comece a ativar esse movimento do céu. A terra, meu irmão, será ouvida no céu, e o céu vai derramar as bênçãos aqui na terra. Para quem? Para quem falar, para quem se comunicar, para quem glorificar, para quem dizer: Deus, eu preciso de Ti, Deus, o Senhor é meu Salvador, Deus, não importa a circunstância, eu ainda acredito. Só pode se transformar em um exército quem consegue enxergar eles de pé. Ezequiel, naquela visão, não viu ossos, não viu pessoas mortas, mas ele viu um exército, e assim como ele profetizou, assim se movimentou. Ei, não é 6 graus, não é 7 graus que vai te parar, não. É o poder de Deus que se manifesta através da minha e da sua vida. Pai, Paizinho querido, estamos aqui na sua presença mais um dia. Como nós te louvamos, nós te adoramos, como nós queremos a sua face, queremos a sua presença, Deus. Nós estamos nos aproximando num reencontro de jovens. Queremos sim ativar o sobrenatural, queremos sim ser cheios do Espírito Santo, mas queremos a manifestação, Pai amado, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo em nós. Então agora, Pai amado, começa a remover, Pai amado, a sacudir ambientes que estavam mortos, paralisados, e começa a gerar vida, vida no casamento, vida na família, vida no ministério, vida no trabalho, vida no louvor, vida nos obreiros, vida no ministério, vida, Pai amado, dentro de casa. Ah, Senhor Jesus, os dias são maus, os dias são maus, mas a sua presença nos facilita. Abençoa, Deus, esse ambiente, as pessoas que puderam estar e aquelas que ainda não puderam estar, aquelas que estão pela rede social. Abençoa, Deus, envie pessoas, envie famílias, envie o órfão, a viúva, pessoas que precisam ser cuidadas, Deus. Ah, Espírito Santo, cuida das nossas crianças que estão lá em cima te adorando. Eu entrei no ambiente e a adoração deles é genuína, eles se entregam de uma maneira. Por isso que o reino do céu é para deixar para os pequeninos. Seja como um dos pequeninos. Deus, Ele nos dá essa orientação a sermos como crianças na presença dEle. Abençoe nossos adolescentes, os nossos jovens, os casais dessa igreja, as pessoas mais experientes, Deus, que nós venhamos oferecer a Ti, Pai amado, um culto anormal, um culto sobrenatural. Oh Deus, para nós, Pai amado, o impossível se torna realidade quando nós falamos, quando nós profetizamos. Eu quero que você glorifique a esse Deus da melhor maneira que você pode, porque Ele é santo, Ele é poderoso. Abre a boca e glorifique. Abre a boca, meu irmão, e profetize. Diga que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Oh Deus. Antes de você sentar, fale para alguém assim: abra sua boca e fale o que Deus está dizendo. Abra a boca. Vai vir um movimento. É a presença de Deus na minha e na sua vida. Você crê nisso? Então aplauda Jesus. Pode sentar. O tema de hoje seria: abre a boca e vai dizendo. Porque circunstâncias vão acontecer para a gente calar a boca, para a gente se aquietar, para a gente silenciar. Na verdade, o papel do inimigo é esse: é deixar um crente
desistente, deixar um crente parado, deixar uma pessoa, meu irmão, que foi tirado do lamaçal sem produzir nada. Quando você fala, só vou para a igreja, só vou participar, meu irmão, é isso que ele quer, só participe, faça mais nada. Eu vou lá, mas agora não quero me envolver. É exatamente isso que o inimigo que perdeu a chance dele quer que você faça. Mas não importa o ambiente, circunstância a qual você está passando, a ordem hoje é: abra a boca e vai dizendo. Dizendo o quê? Dizendo aquilo que Deus ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Abra a tua Bíblia ou acompanha conosco no telão. Eu vou ler Ezequiel, eu vou ler o 37, do 1 até o 10. Nós precisamos ativar uma voz no nosso interior para ver uma ação de Deus na nossa vida. Toda vez que você ativa uma voz no ambiente que muitas vezes é propício a você se silenciar, é a hora que Deus ele começa a provocar milagres na minha vida e na sua vida. E nós estamos nos aproximando agora do reencontro. Não importa se você vai ou não vai, porque esse é para jovens, mas o ambiente ele tem que estar preparado, a semana tem que estar preparado para o sobrenatural que Deus ele vai provocar. E você pode estar em qualquer ambiente, incrédulo ou acreditando, mas Deus ele trabalha com quem acredita. Deus ele trabalha não é com quem observa. Deus ele trabalha com quem adora. Deus ele trabalha com quem passa por vale, mas ainda continua profetizando. Não importa o ambiente, abra sua boca e vá dizendo. Paulo e Silas, eles estavam em uma prisão, prenderam eles, tentaram calar eles, mas dentro da prisão eles começaram a louvar a Deus, à meia-noite. Enquanto estão querendo te calar, abra a boca e vá dizendo, porque Deus vai provocar um grande milagre, e aquele cárcere vai cair ao chão, porque o inimigo não pode calar a nossa voz. Ezequiel 37, do 1 ao 10, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo Espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Olha o ambiente. Ele me levou de um lado ao outro, entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele viu muitos ossos e ossos muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos. Resumindo, diga, profetiza, fale, porque eu quero me movimentar nesse ambiente do impossível. Mais ou menos era isso que ele estava dizendo. Diga-lhe a esses ossos: ouçam a palavra do... Está difícil? Abra a boca, vai dizendo. Ele primeiro provoca o profeta através dessa visão, e agora Deus ele fala: ó, começa a profetizar, porque alguma coisa vai acontecer, um movimento vai acontecer. Assim diz o Senhor a estes ossos. Deus ele falou de novo: não se cale, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão, porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida, então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei. Mais uma vez, está difícil, está complicado? Começa a falar, começa a dizer, que um grande movimento começa a acontecer. Daqui a pouco vocês vão entender, conforme a ordem recebida, enquanto profetizava, falava. Está difícil, está complicado, tem a conta, problema no casamento, problema com os filhos, eu prefiro profetizar. Houve um barulho, um chacoalho, de forma que os ossos se juntaram osso com osso. No silêncio, eram ossos sequíssimos. Quando eu começo a profetizar, Deus começa a se movimentar ao meu e ao seu favor. Pode passar. 9. Isso. A seguir, ele me disse: profetize, abra a boca e vai dizendo. Profetize. E ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o Senhor, soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre desses mortos para que vivam. Profetizei mais uma vez. Está difícil, está complicado? Abra a boca e vai dizendo.
Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e puseram-se em pé. Era um exército enorme. Levanta suas mãos e diga: eu vou abrir a boca e vou profetizar. Coloca o versículo 1 de novo, por gentileza, porque Deus às vezes vai te levar para um lugar onde você não quer, mas é um lugar onde você precisa. Ezequiel, ele precisava ter essa experiência. E tem ambientes, tem situações que a gente não quer passar. Alguém aqui quer ficar brigado no casamento? Alguém aqui quer passar por dificuldade financeira? Alguém aqui quer ouvir de repente uma pessoa que você tanto ama, uma situação que não era para ser lançada naquela hora, e de repente lançou a palavra, de repente chegou ao seu coração? Eu não quero, mas às vezes é preciso eu passar, porque a mão do Senhor, através do Espírito, levou ele a um vale de ossos. Meu irmão, nesse ambiente, você num ambiente difícil, complicado, você não vai ser a vítima, você vai ser a resposta que Deus está escolhendo para aquele ambiente. Às vezes você vai numa casa de paz, está passando por dificuldade, você está num vale de ossos secos, mas naquele ambiente você não é a vítima, você é a resposta que Deus escolheu para aquele lugar. Agora, o que você vê vai definir muitas vezes o que você vai viver. Diga para alguém assim: o que você vê define o que você libera. Sacode ele e fala: o que você está vendo? Versículo 3, pula aí. Ele perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Ele respondeu: ó Senhor, só tu sabes. Ele não viu ossos, ele não viu o problema, ele viu que o Senhor pode qualquer coisas. Aquilo que você vê libera o que Deus vai fazer. Sacode as suas mãos, diga assim: o meu Deus pode fazer todas as coisas. Diga: eu vou ver além do que além daquilo do que os meus olhos podem ver. Diga: não é ossos, não é osso seco, é um exército se levantando. Só tu sabes, só tu podes, só tu sabes, só tu podes. Quando ele recebeu esse questionamento, ele poderia dizer: oh Deus, não vou falar nada. Mas enquanto, meu irmão, o inimigo quer te calar, abre a boca e vá dizendo: ó Senhor, só tu sabes. E aquele vale que era cheio de ossos secos, no final se transforma em um grande exército. Era um período que Israel estava passando pela pior crise. Talvez você entrou aqui passando pela sua pior crise. Talvez você está na sua casa passando pela pior crise. Mas você tem dois motivos, ou duas circunstâncias: calar e aceitar, ou abrir a boca e profetizar. Está difícil? Eu não vou calar, eu vou continuar falando, eu vou continuar dizendo, porque enquanto eu estou falando, enquanto eu estou dizendo, Deus ele começa a provocar uma situação para me abençoar. Pastor, mas como é que é isso? A terra era sem forma e vazia. Deus começou a dizer, Deus começou a colocar ordem, Deus arrumou a estrutura, e quando ele lança a palavra, ele coloca a essência. Não adianta, meu irmão, uma visão de uma igreja ter ordem, ter estrutura, mas a pergunta é: onde está a essência? Você sabe quando você é um bom líder, sabe quando você é um bom marido, uma boa esposa, quando tem ordem, quando tem estrutura, mas também tem essência, mas também tem um mover de Deus. Abrir uma porta, juntar pessoas, colocar um louvor, qualquer um faz. Agora eu quero saber se tem essência. O reencontro é uma chamada de Deus para você entender que tem ordem, tem estrutura, mas o sobrenatural é só para quem tem essência. Ezequiel era um profeta, ele tinha ordem, ele sabia a estrutura, mas ele mesmo diz: só tu sabes, ó soberano. Ele estava dizendo o seguinte: se a sua essência dizer que vai dar certo, vai dar certo. Meu irmão, tem negócio da sua vida que está travado, é Deus dando livramento. E tem negócio que é de um dia para o outro, vai surgir, vai acontecer. Por quê? Porque a essência está ali dentro.
Pastor, eu trabalho, eu sou autônomo, eu tenho uma empresa, eu não sei o que você tem, eu não sei o que você faz, mas antes, começa a profetizar. Não é dizer, vai estar complicado, não entra nenhum cliente. Às vezes estamos emprestando a boca para o diabo usar. Nós precisamos fazer igual ele viu ali os ossos com os olhos, ele viu que eram ossos secos, mas a boca dele não disse aquilo que os olhos estavam vendo, e aí está o segredo. Como é que você está vendo a sua família? Como é que você está vendo a sua vida financeira? Ou você empresta a boca para o diabo, você diz, Deus, os melhores empresários vão se conectar comigo. Deus, os melhores clientes vão chegar na minha empresa. Mas eu não vendi nada a semana inteira. Não apareceu um cliente a semana inteira. O problema é que aconteceu isso no Vale de Ossos Secos, você se calou. Você precisa profetizar. Abra a boca e vai dizendo. Mais uma vez, belisca alguém e diga, abra a boca e vai dizendo. Porque Ezequiel, ele viu além dos olhos. E aí ele vai dizendo e as coisas vão acontecendo. Olha só, num vale de ossos secos, você viria, eu e você. Vale de ossos secos, cemitério. Você vê morte ou vê vida? Só se você for ter uma visão sobrenatural. Aliás, nós precisamos ter uma visão sobrenatural. Porque os olhos naturais não valem em um cemitério. Você só vai contemplar a morte. Mas quando você clama a Deus, Ele começa a gerar vida. Pastor, o que você está dizendo? É que se você só enxergar a morte, é impossível você ter vida. Se você visualizar a morte na sua vida financeira, eu sou um fracassado, nada dá certo. Olha meu bolso, eu não tenho dinheiro. Mas está profetizando o que? Vida ou morte? Tem como gerar vida assim? Agora você está passando a pindaíba. Você fala, meu Deus do céu, eu vou comprar essa casa. Meu Deus do céu, os maiores empresários vão chegar para Kingstar. Minha empresa, meu irmão, você começa a profetizar. Eu te pergunto, o que você perde em profetizar? Se você falar, Ingrid, eu vou ter uma casa na praia. Fala pro Alan, olha no olho dele. O que ele falou? Saiu um sorrisão dele, não? Não, o que a gente perde em profetizar? Agora, Edras, você não vai falar isso, mas imagina você falar para a Monique assim, olha, a gente não vai ter dinheiro no final do mês. Olha o ombro, olha o semblante. Meu irmão, o que você perde em profetizar? O que você perde em abrir a tua boca e sair dizendo? Meu irmão, nesse período que nós estamos passando, dificuldade que está acontecendo na igreja, eu nunca parei de profetizar, nunca parei de acreditar. Nós ficamos com o bebezinho 37 dias morto na barriga. E nesses 37 dias eu acreditava no milagre, eu não acreditava na morte. Não foi permissão de Deus, levou os bebês. Mas eu profetizava. O que está no meu controle é profetizar. Porque quando eu profetizo, um movimento de Deus começa a acontecer. Não foi Ezequiel que pegou osso e colocou osso. Não foi Ezequiel que pegou a carne e colocou no osso. Não foi Ezequiel que pegou os tendões e colocou no corpo. Foi um movimento que Deus começou a provocar quando alguém resolveu abrir a boca e profetizar. Abra a boca e vai dizendo. Quem vê morte não consegue ver a vida. Aconteceu um problema, uma dificuldade. Meu irmão, quebrou o carro, bateu o carro. Quebrou uma coisa em casa. Meu irmão, abra a boca e começa a dizer que Deus está provocando algo. Talvez para você trocar de carro, talvez para você trocar de casa, talvez, meu irmão, para algo poderoso acontecer na sua vida. Abra a boca e vai profetizando. Levanta as mãos e diga assim: a minha boca tem poder da ressurreição. Oh glória. Versículo 4, vamos dizer o que o versículo 4 diz. É só um cenário por enquanto, daqui a pouco eu começo a ministrar. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do... Jesus ressuscitou o terceiro dia? Sim ou não? Quando você profetiza, começa a abrir a sua boca, tem poder de ressurreição.
vai ressuscitar. Ressurreição é para quem é crente, ressurreição é para quem crê no sobrenatural. Se você falar com um ateu que Jesus ressuscitou o terceiro dia, ele fala: não vai, não tem como, morreu, já era. Um vale vai tornar a ter vida, não tem como. Sua vida mudar, não tem jeito. Porque tem gente que empresta a boca para dizer não tem jeito, mas tem gente que empresta a boca para dizer: só tu sabes, Senhor, só tu pode, Senhor. Diga assim: fala o que Deus manda, porque o impossível tem que obedecer, meu irmão. Era possível? Não, mas tinha uma ordem, tinha alguém dizendo, tinha alguém profetizando. E quando você profetiza, meu irmão, o impossível vai ter que obedecer a ordem de um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Fale: assim diz o soberano Senhor. Vai tornar a ter vida, vai tornar esse primeiro amor, vai tornar a reviver, vai tornar a voltar à essência. Meu irmão, uma pessoa que ela tem osso, ela tem pele, tem tendões, tem estrutura e tem ordem, mas sem Deus não tem essência. Tem gente vivendo igual aqueles bonecos de posto, está ali em pé, mas não tem mais vida, parou de acreditar, parou de profetizar. Mas você veio aqui hoje para ver além dos seus olhos. Diga: eu vou abrir a boca e vou dizer. Agora, quando ele deu a ordem, vamos imaginar um cenário de cemitério. Você que está em casa e você que está aqui. Se era um vale cheio de ossos, e ele disse: profetize a esse vale de ossos, e digam: assim diz o soberano Senhor. Meu irmão, até ossos ouvem a voz de Deus. Se os ossos ouvem a voz de Deus, no seu casamento vai ouvir ordem hoje, na sua vida sentimental vai ter ordem hoje, na sua vida, meu irmão, ministerial, vai ter que ouvir a ordem hoje. Abra a boca e vá dizendo, porque aquilo que estava sem forma, aquilo que estava vazio, aquilo que estava em desordem, porque era osso, cada um num canto, mas quando ouviu a ordem, começou a se juntar. Meu irmão, Deus está trazendo a unidade para esse ambiente, porque para Deus Ele operar, precisa ter unidade. Para o sobrenatural chegar, precisa ter unidade. Diga: abra a boca, crente. Tudo que ouve a voz de Deus, assim como nesse cenário, se move, se alinha e revive. Diga: se move, se alinha e revive. Quando? Quando alguém ouve a voz de Deus. Como você entrou na igreja, irmão? Sem forma, vazio, sem graça. Começou a ouvir a voz de Deus, se movimentou, se alinhou e reviveu. O que aconteceu com esse vale de ossos secos? Se movimentou osso com osso, se alinhou, cada um na sua articulação, cada um com a sua pele, cada um com a sua musculatura, e depois um grande exército se levantou. Meu irmão, às vezes a sua vida não está ajustada, não está alinhada, por uma causa: você não está ouvindo a voz de Deus. Você está só existindo, não está vivendo. E Deus, Ele está dizendo: ei, eu quero hoje te movimentar, porque a palavra me faz movimentar. Desde o início, a terra era sem forma e vazia, eu dei ordem, movimentei. Ezequiel, dá ordem, eu vou me movimentar. Mãe, dá ordem, eu vou me movimentar. Tem jovens que estão vivos aqui porque a mãe sempre orou e profetizou, e aí movimentou, aí alinhou. E hoje, quem pode dar uma glória a Deus bem alto? Meu irmão, tem cenário que não é para você analisar, você não é um auditor fiscal. Tem cenários que é simplesmente para profetizar. Ezequiel, onde você está? Num vale de ossos secos. Então profetiza. Não, deixa eu analisar. Tem muito osso, está sequíssimo. Ih, acabei de pisar em um aqui, quebrou, mais ainda o osso. Não analise, profetize. Abra a boca e vai dizendo, Ezequiel. Eu sei que o cenário está difícil, está complicado.
Eu sei que se eu vasculhar a sua vida, a gente vai chorar junto. Mas eu não te chamei hoje nesse ambiente da igreja para você ser vítima, mas para você ser a resposta. Nesse ambiente que você está, eu estou permitindo você passar, mas agora abra a boca e vá dizendo. Por quê? Porque eu vou dar ordem, vai ter movimento, vai ter alinhamento e no final vai ter sobrenatural. Abra a boca e vai dizendo, abra a boca e vai dizendo, abra a boca e vá dizendo. Enquanto você fala, Deus trabalha. Enquanto você fala, Deus trabalha. Porque a fala gera movimento. Nunca mais diga, não vou fazer mais nada na igreja. Quero só sentar. Me decepcionei. Se você se decepcionou, eu vou te mostrar qual é a pessoa que mais se decepcionou. Depois você pega o seu celular, abre na foto, tira uma selfie. Porque essa é a pessoa que mais está te decepcionando. Meu irmão, a culpa não é de ninguém. Não terceirize nada para ninguém. Deus está te colocando nesse ambiente para você não ser vítima, mas para você ser a resposta. Profetiza. Você tem vida, você tem alegria. Pastor, eu perdi tudo, me deram um golpe. Meu irmão, tem a lei da plantação, da semeadura. Em breve Deus vai trazer o resultado que você deseja. Agora não se cale, não abandone, não desista. Tem gente que teve decepção amorosa e está dizendo, nunca mais me relaciono com ninguém. Abra a boca e profetiza. Me decepcionei com pessoas. Abra a boca e profetiza. Não se cale, não pare. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Pastor, eu não estou vendo nada. É melhor que você não vê nada mesmo, porque se você ver, você vai se lamentar com os ossos. É melhor você abrir a boca e profetizar, porque se você profetizar, um movimento dos céus vai chegar. Eu não falo do que eu vejo, eu falo daquilo que eu creio. A fé não tem a ver com a minha visão, a fé tem a ver com o que eu acredito. Profetiza e vai dizendo. Meu irmão, igreja de milhares não saiu de um acaso, não tinha ninguém. Abra a boca e vai dizendo. Lugares que vamos chegar é impossível. Abra a boca e vai dizendo. Tem contas que você olha e fala, como é que eu vou pagar isso? Abra a boca e vai dizendo. Pelo amor de Deus, para de se lamentar, para de jogar contra. Sacode alguém e diga assim, para de jogar contra. Abra essa boca e vai dizendo. Meu irmão, o que é para Deus pagar a sua continha? O que é para Deus arrumar um pedacinho de terra assim, ó? Uma casa 10 por 30, já te ajuda um pouquinho assim? 10. O que é 10 por 30 para Deus que criou o universo inteiro? Um apartamento de 50 metros quadrados, para você é o quê? Para Deus é o quê? Abra a boca e vai. Saúde. Pastor Caroço, você é um caroço aqui, eu acho que estou com câncer. Meu, ele só te formou por completo. Ou você olha para o câncer e vai me morrer, agora já era. Abra a boca e vai dizendo, o meu milagre está escondido aqui. Pastor, 5 mil reais de salário, aí me ajudaria muito. Deus é o dono do ouro e da prata. Abra a boca. Agora nós estamos escolhendo inverter, porque Mateus 6,33 está cansado de ouvir isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão. O primeiro é o seguinte: como é que está a sua entrega? Para o trabalho, para a família, para os amigos e para Deus. Coloque esse cenário. Renúncia, como é que está? Em primeiro lugar, eu renuncio o quê? E para Deus? Amor. Eu amo mais a minha esposa, eu amo mais o meu trabalho, eu amo mais meus filhos. E Deus. Qualquer coisa na sua vida, esse primeiro não pode ser negociado. Porque quando você entende esse primeiro, essa primícia, Ele mesmo diz que as demais coisas serão acrescentadas. Agora, quando pode pegar uma pessoa que só trabalha, ela acha que é bonita, ela acha que é justo, a gente pode até falar, esse é trabalhador, hein? A gente fala assim, vai morrer e não vai viver nada. Olha, meu, dá até
até cansaço de ver essa pessoa trabalhando. Porque se você estudar a vida dessa pessoa, o primeiro não está Deus. E não é para você não trabalhar, porque a Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Salomão diz isso. Mas não pode tirar o primeiro. Tem gente que não veio hoje, que o cobertor chamou mais forte. E aí nós estamos negociando, ao invés de abrir a boca e profetizar. Porque quando Ezequiel ele entendeu esse conceito, e ele começou a profetizar, os ossos que não serviam mais para nada, começou a se formar, porque houve um movimento para quem fala. Por isso que a igreja, muita gente fala assim, repita comigo, fala comigo, repete de novo. Você sai daqui, meu irmão, falando muito bem e exercitando muito bem. Por que isso? Porque é proposital. É para você abrir a boca e falar. Porque talvez você está bem, mas talvez tenha alguém do seu lado que ela não consegue mais nem reclamar. Tão ruim que ela está, nem reclamar ela consegue mais. Está zoado. E aí o inimigo ele fez um monte de armadilha para calar, para cegar a pessoa. E a pessoa entra aqui e ela fala, eu vou profetizar, eu vou abrir minha boca, vai acontecer na minha casa. O casamento está zoado. Ela fala, meu casamento é uma bênção. E ela fala, meu Deus, se eu pudesse trocar, se eu pudesse voltar atrás, de volta ao passado. Mas Deus está dizendo, não tem como voltar mais não. Tem como abrir a boca e profetizar. Abra a boca e vá dizendo. Quem quer ser cheio de Deus, levanta a mão e diga glória a Deus. Só que ser cheio de Deus, irmãos, não é uma opção, é uma necessidade. Se a pessoa não estiver cheia de Deus, ela não tem a essência de Deus. E esses ossos se encheram de Deus. Quando Deus ele formou o homem, ele fez um bonequinho. E nesse bonequinho ele soprou a essência dele em nós. O que acontece? Nós somos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da presença, maravilha. O seu melhor momento era o momento que você estava mais envolvido na igreja. E aí de repente o marido não vem para a igreja, os filhos não vêm para a igreja, o trabalho tem complicação. O que você faz? Você para de se envolver. Não tem inteligência. Não é nem questão de fé, é questão de inteligência. Hoje o que eu estou vendo é mais fácil uma pessoa que não está na igreja tirar alguém que está na igreja, do que alguém que está na igreja trazer quem está fora da igreja. Por que isso acontece? Por que eu enfraqueço, pastor? Porque, meu irmão, você começou a enxergar demais, e você só enxergou morte, e quem enxerga a morte não tem poder de gerar vida. Pode você estar sozinho aqui, jovem. Você pode, homem, estar sozinho aqui. Você pode, mulher, estar sozinha. Sai hoje daqui profetizando, dizendo, meu marido em um mês vai estar na igreja, meus filhos vão estar dançando na igreja, vão fazer teatro na igreja. Profetiza e age. Você não perde nada em profetizar, em agir. E aí Deus ele começa a se movimentar. Quando Eliseu ele disse, amanhã por volta dessa hora haverá seiva, haverá alimento por uma prata. Meu irmão, Deus estava lá de boa. Ele ouve isso, ele fala, vou fazer um movimento. Eu ministrei isso algumas semanas atrás. Ele escolhe 4 leprosos fora da cidade, e esses 4 leprosos foram os agentes de boas novas. Por quê? Porque alguém falou, alguém profetizou, alguém liberou uma palavra. Se Deus viesse aqui agora e perguntasse para você de bate pronto, o que você quer que eu te faça? É capaz de você ficar pensando, e alguém atrás fala assim, eu quero minha família na igreja. Vai ter. E você demorou demais. Você não sabe nem o que você quer? Se você não sabe o que você quer, como é que eu posso te dar? Por que eu não sei o que eu quero? Porque você está vendo sua morte. Porque quem enxerga a vida libera, quem enxerga a vida recebe, quem enxerga a vida tem o poder da ressurreição nas suas mãos. Pastor, tem um vale de ossos secos com Jesus. Jesus morreu, 3º dia esse vale de ossos secos, nessa visão, estava tudo, meu irmão, acabado. Mas quando o soberano Deus entrou naquele lugar, gerou vida. Sacode alguém e diga assim, abra a boca e vai profetizando. Você quer a aparência ou quer a essência? Mas muitas vezes estamos só de... Coloca Apocalipse 3, versículo 1. Essa igreja era maravilhosa na aparência. Tinha estrutura, tinha ordem, tinha forma, mas deixou a essência. Pastor, estou fraco, não consigo fazer mais nada. Cadê dona essência? Essência. Ô essência.
Pastor, vem me arrastando para a igreja, de verdade. Cadê a essência? Essa semana alguém tentou cortar a sua cabeça? Com os discípulos era toda hora. Ainda hoje em alguns países acontece isso. Nós somos livres, nós temos facilidade, mas estamos tendo dificuldade de manter a essência. Ao anjo da igreja de Sardes escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, está em ordem, estrutura top, tudo perfeito. Você tem fama, aparência de estar vivo, mas na verdade você está morto. Tem ordem, tem estrutura, tem fama, mas não tem essência. Você quer o sobrenatural? Procure a essência, ache a essência, busque a essência. Quem tem a essência não se cala. Quem tem a essência profetiza. A aparência engana pessoas, a essência atrai a presença. Deus não quer que você simplesmente seja cheio. Deus, Ele quer que você venha transbordar. Quem quer o sobrenatural? Diga assim: eu vou hoje transbordar. O Espírito Santo, meu irmão, é para ser compartilhado. A presença de Deus é para ser compartilhada. João 7,38, você é um rio. Você é um rio. E desse rio não é só estar cheio, é transbordar, é passar para quem está do lado. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão, transbordarão rios de água viva. Efésios 5,18, por favor. Efésios 5:18. Não se embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Levanta suas mãos, glorifique a Ele pelo menos alguns segundos. Abra a boca e profetiza, abra a boca e profetiza. Ei, quem te enche te governa. Lembra que eu te falei de excessos? Excesso de trabalho te governa. Lembra quando você era apaixonado por alguém que não valia nada e você ficava ali, eu vou morrer por ele? Te governava. A pessoa, quanto mais pisa, parece que a pessoa mais quer ser pisada. Por quê? Você não tem essência. Você se encheu devido, até assustou, né, irmã? Você se encheu do seu vazio, a sua carência, alguém que te maltrata, e aí te governa. Mas qual que é a proposta hoje? Me encher do Espírito Santo, me encher da essência, me encher da palavra. Porque se eu estou cheio da palavra, a cocaína não me governa, a bebida não me governa, um relacionamento tóxico não me governa, mas a presença de Deus, ela me governa e me conduz. E na hora que eu me deparar nesse ambiente, eu vou abrir a minha boca e vou dizer: ó soberano Senhor, Tu sabes. E aí sabe qual é o movimento? Profetiza. Sabe qual é o movimento? Abra a boca e começa a dizer. Pastor, mas não tem como. Meu irmão, não tem como, é quem não é crente que fala. Porque o impossível vai obedecer a ordem de quem profetiza. Imagina se eu pegasse um monte de osso e colocasse aqui e falasse: vai, vamos, é impossível. Mas o impossível, quando alguém abre a boca, precisa obedecer. Vai agora na sua área do impossível, vai agora e começa a profetizar. Você vai verificar o que Deus Ele pode realizar. De um dia para o outro a pessoa pode acordar, de um dia para o outro, meu irmão, pode regularizar tudo, de um dia para o outro pode gerar vida. Ezequiel foi na hora. Meu irmão, eu estou dizendo hoje, o sobrenatural acontece para quem profetiza.
Ou você profetiza o que Deus está dizendo, ou você se cala por aquilo que os seus olhos estão enxergando. Fique em pé. Enquanto você fala, enquanto você profetiza, Deus se movimenta, Deus trabalha, Deus gera movimento. E para encerrar, tudo que estava retido hoje será liberado. Para quem é isso? Para quem profetiza. Para quem é isso? Para quem fala. Para quem é isso? Para quem acredita. Pastor, mas será? Profetiza. Mas não tem jeito. Abra a boca e vai dizendo. Porque se você pegar na Bíblia todinha, impossível derrubar um gigante. Impossível andar sobre as águas. Impossível libertar um povo. Impossível a viúva de Naim. Impossível talvez para você hoje estar aqui glorificando a Deus. Mas alguém abriu a boca. Alguém profetizou. Sabe a sua casa, o cenário da sua casa? Abre a boca e profetiza. O seu sonho de empreender, de ter o seu negócio, abre a boca e profetiza. A pessoa que você quer para viver o resto da sua vida, abra a boca e profetiza. Fale com Deus, sinalize a Deus. Como é que você quer os seus filhos na presença? Como é que você quer o casamento deles? Até hoje nós oramos em casa, e eu já oro pela esposa do Samuel, pelos filhos do Samuel, pelos filhos da Júlia, pelos filhos da Luísa. Nós escolhemos profetizar. Abra a boca e profetiza, porque a Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na nossa boca, e nós podemos profetizar. Vamos adorar? Você quer o Espírito Santo? Então abra a boca e profetiza. Pastor, eu entrei aqui tão fraco, tão carente. Abra a boca e profetiza. Abra a boca e profetiza. Pastor, eu quero ter uma experiência, meu irmão. Se tiver um irmão com um violão, com uma corda só, com essência, a essência passa. Vou ficar no sofrimento. Pastor, a melodia, meu irmão, a melodia é essência. Basta somente esperar. Vai lá, na o essência. que Deus irá fazer. Acha a essência. Cadê aquele vigor? Cadê aquela garra? Foi embora? Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Abre a boca e vai dizendo. Simplesmente louve. Pastor, o que vai acontecer? Você vai ser cheio do Espírito Santo. Chorando, louve. Pastores, supervisores, vem aqui na frente. Louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Abra a boca e vai dizendo. Abra a boca e vai dizendo. O que vai acontecer, meu irmão? Um movimento, um movimento, um movimento, um movimento. Pastora Damares, quebrando as correntes, tirando os espíritos. Abra a boca e vai dizendo. Você vai ser cheio. Abra a boca e vai dizendo. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Abra a boca. Contigo, vai dizendo. De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Você vai sair do seu lugar. Tem um impossível aí batendo na sua porta, mas tem uma essência aí que hoje o sobrenatural te encontra. Sai do seu lugar. Abra a boca e vai dizendo. Pede para alguém orar por você. Abra a boca, vai dizendo. Abra a boca, vai dizendo. Sim. Com muito louvor, com muito louvor. Só abra a sua boca e vai dizendo. A gente precisa. Nós abençoamos. Nós abençoamos. O que Deus está Abra a boca. falando. Vai dizendo. Abra a boca. Vai dizendo. Restauração. Ressurreição. Quando Ele
fica em silêncio. Isso, ore, ore. É porque está trabalhando. Sinalize a Ele. Basta Se derrame. somente esperar. Sobrenatural. O que Deus irá Sobrenatural. fazer. Abra a boca. Abra a boca. Vá dizendo. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Sim, Deus. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Deus, visita o Gabriel. Não importa, louve. Naquele hospital agora. Seu louvor invade o céu. Ah, Senhor Jesus, eu estou abrindo a boca e estou dizendo. E Deus vai na frente, Visita ele. abrindo o caminho, Arruma a vaga, colocando as a operação. correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Show, Ele desânimo. abre as portas pra Show, ninguém mais enfermidade, fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Abra a boca e vai Caminha dizendo. contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar O sobrenatural. com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ser cheio é diferente de ser visitado. Deus não quer te visitar. Deus quer te encher até transbordar. Abra a boca e vá dizendo. Com muito louvor, com muito Deus. louvor. Abençoe a Alice. Que faça agora. Que faça hoje. Que faça depressa. Há uma necessidade no seu coração. E há um Deus que provê todas as coisas. Abra a boca e vá dizendo. Seus pais ainda não estão? Abra a boca e vai dizendo. A faculdade? Abra a boca e vai dizendo. Não custa nada você abrir a boca e profetizar. E quem abrir a boca e profetizar, Deus é poderoso para realizar. Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um vale, mas que você diz que haja vida. Derrama o teu espírito, que seja hoje. Você vê o que hoje? Um vale? As contas? Dificuldade? E o que Deus ele manda você dizer? Seja agora. Há uma diferença. Derrama o teu espírito, que seja Você quer ser hoje, visitado ou quer ser seja cheio? agora. Vem derrama o teu espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. O que te enche te governa. O que te enche te governa. Fogo e glória, fogo e glória. Profetiza. E vem com fogo e toda a Abra sua sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E Abra a vem com boca. fogo e Profetiza. toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória. Profetiza. Fogo e vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. E vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória. Abra a boca e profetiza. O que você vê te governa. O que você vê te governa. Vem, Espírito Santo, vem. Profetiza, Tiago. Aviva Abra a boca e tua profetiza. noiva. Vai ser assim, ó. Num piscar
piscar de olhos. Espírito Santo, Pastor, eu estou num vale, eu não pedi, mas é necessário. aviva a tua igreja, a palha seca queimará, tira as cinzas do altar. Fala que Deus se Fogo movimenta. que consome, Fala que Deus se santo movimenta. é o teu nome. Fala que Deus se A palha movimenta. seca queimará, tira É as cinzas simples. do altar. Fogo que consome, santo, a terra clama, oh, a terra chama, chama e chama. O sobrenatural vem. E mais uma Conforme vez sua fala. queremos ver Profetiza, filho do homem. Yeshua descer. Profetiza, profetiza. Você não vai só ver, o seu comportamento vai ser. A terra chama e chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Você acredita nisso? Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito Santo. Que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja Aleluia. hoje, que seja agora. Deixa eu perguntar pra você. Quem quer ter uma experiência com Deus? Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Escuta isso. Ezequiel, ele foi levado porque ele precisava de uma experiência com Deus. Foi uma visão. Sabe quando começou o sobrenatural? E vai começar na sua vida? É bem simples. Anota isso no seu coração. Quando o seu comportamento estiver alinhado com o do céu. Ezequiel, ele viu com os olhos um vale de ossos secos. Quando ele abre a boca, ele diz: ó, só tu sabes, soberano. Aí o soberano diz: então profetiza. Qual foi o comportamento dele? Alinhado com quem? Quando o seu comportamento for alinhado com o céu, você vai agir diferente, falar diferente, decidir diferente e receber de uma forma diferente. Simples. Eu poderia resumir essa palavra todinha nisso. Fala diferente, reage diferente, decide diferente. Levanta as suas mãos. Espírito Santo, o Senhor pode, na hora que o Senhor quiser, gerar uma experiência sobrenatural agora em nosso meio. Não vai ter louvor, vai ter só os instrumentos. E agora o Senhor pode levar o seu povo, Deus. Eixe, canta labaralabarai. Eixe, alabaralabarai. Espírito Santo, você vai sair desse vale quando você profetizar. A sua visão, que era de ossos, vai mudar. Você vai ver um grande exército. Só abra a tua boca que o movimento o Pai realiza. Ô Ezequiel, o Pai tem poder de fazer tudo isso. Ezequiel, você falou tudo certinho. Ó soberano, tu sabes, mas eu volto para você, porque o seu comportamento hoje, Ezequiel, o seu comportamento hoje, Lucas, o seu comportamento hoje, Malico, o seu comportamento hoje, Bárbara, o seu comportamento hoje, você tá louquinho para falar seu nome, né, Kleber? Mas o seu comportamento hoje vai se alinhar com o céu. E quando se alinhar com o céu, você vai profetizar, você vai clamar, você vai falar em línguas estranhas, você vai dizer: Deus, oh Deus, e chegando a Deus, o que é isso? Ei, ó filho do homem, essa é uma experiência, esse é o sobrenatural. O reencontro tem que ser todos os dias. Fernando, abre a sua boca, chegando a labarai,
porque agora o Espírito Santo, Mateus, Dinho, Mari, agora há uma visitação clara do Espírito Santo. Só os instrumentos. Você vai ouvir vozes. Você vai abrir sua boca. E ao abrir sua boca, há um movimento acontecendo. Tiago, abre a sua boca. Sim, sim, a vida aqui. Sim, Espírito Santo, a vida. Profetiza. Quem te governa é o que você fala, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Profetiza. Abre a boca. Diga ao Espírito Santo. Oh Deus. Coloca para mim 1 Coríntios 14:1. O maior dom é o amor. Mas se for para você priorizar alguma coisa, oh glórias, sigam o amor. Busquem com dedicação os dons, plural. Os dons espirituais, plural. Abra a boca e vai dizendo, vírgula, principalmente o de profecia. Principalmente abrir sua boca e profetizar. Olha para esse cenário seu pessoal agora e profetiza. Pastor, eu estou pensando nele. Profetiza, abra a boca, diga. Aqui ninguém quer te ver. Abra a boca agora. É algo acontecendo no mundo espiritual agora. Show desânimo, show tristeza, show problema no casamento, show guerra espiritual, show agora. Eu profetizo o melhor momento no meu casamento. Eu profetizo o melhor momento para os meus filhos. Eu profetizo uma igreja imensa, uma estrutura maravilhosa, com muita ordem, mas com a essência. Profetiza. Só vai acontecer se você abrir sua boca. Agora é o momento disso. Abrir sua boca. Você vai deixar o inimigo te calar? Ou você vai abrir a sua boca? Abra a boca e vai dizendo. Você vai contar testemunhos daquilo que você abrir a boca agora. Não é na sua casa. Aquilo que você abrir a boca agora. Nesse vale de agora. Profetiza. Ezequiel profetizou. Profetiza. O que você perde em profetizar? Mas quando profetizar, não esqueça o que você profetizou. Assim diz o Senhor. Profetize a esses ossos. Profetize. Anuncie essa palavra. Profetize. Deus disse a Ezequiel: eu estou te ordenando, profetize. Versículo 7 diz: de repente, enquanto eu profetizava, eu ouvi em todo o vale o barulho de ossos batendo com outros ossos, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, no começo eram ossos, mas agora, enquanto eu observava, músculos, carnes se formavam sobre os ossos. Em seguida, ele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Versículo 9, está em ordem, está estruturado. Mas versículo 9 diz: então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem
e diga: assim diz o Senhor, o soberano. O fôlego, a essência vai vir dos quatro